Olá, irmãos e amigos, que bom nos encontrarmos em um novo domingo, esse domingo que é um dia especial, é o terceiro domingo do mês de março. Como o tempo está passando rápido, ano passado, há 3 meses praticamente, estávamos sonhando com 2022, como seria, quais seriam as experiências, que desafios, que projetos, que realizações iríamos começar a ter. E de fato 2022 começou, e para nós, da Congregação da PIB da Barra de Caxias, este ano é o ano da realização. Temos 2 desafios dentre tantos, mas temos 2 que norteiam as nossas atividades neste ano. O primeiro é nós mudarmos de sede. Estamos numa sede provisória e desejamos expandir, avançar, crescer. Para tanto, precisamos buscar um espaço mais favorável, com mais oportunidade de realização, com atividades outras para atender aos demais ministérios. Então, quero contar com as suas orações para este desafio, para esta realização, a mudança da sede que hoje nós temos para algo maior e melhor, com certeza. E o segundo grande desafio, que é nós nos tornarmos uma igreja. Como vocês já sabem, somos uma congregação da PIB da Barra em Duque de Caxias. Graças a Deus, o pastor José Maria, a pastora Janaína e toda a equipe ministerial, juntamente com a igreja, deram a chancela, todo o apoio para que esse trabalho fosse iniciado aqui no dia 5 de maio de 2019. Vamos para 3 anos, daqui a 2 meses estaremos celebrando 3 anos de existência como congregação, cientes todos nós de que desses 3, 2 em pandemia, que foi muito difícil não só para nós, mas para várias igrejas se manterem abertas ou em atividades, apesar das pesadas restrições que no início da pandemia nós tivemos. Glórias a Deus por isso, mas eu quero contar com suas orações também para esse desafio. E agora, nesse culto, hoje, nós vamos estar orando porque estamos em campanha de missões mundiais. Aqui está o tema da campanha de missões mundiais, Viva a Compaixão. Nós estamos com esse desafio para nós anunciarmos o Evangelho de Jesus pelos 4 cantos deste mundo, através da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. E aqui eu quero dar uma palavra de gratidão pela vida do pastor João, que é o líder, o diretor executivo João Soares, diretor executivo da Junta de Missões Mundiais. Que Deus continue abençoando a sua vida e de toda a sua equipe. Mas aqui estamos para comunicar a palavra de Deus, e eu quero então orar nesse momento de culto, colocando a sua vida, a minha vida, a vida de todos nós diante do Senhor. Como você está vendo aí o tema, eu vou me afastar para você ver melhor, é evangelização em tempos difíceis. Nós não estamos vivendo tempos fáceis, tempos difíceis, de muitas limitações, mas mesmo assim a obra de evangelização deve continuar. É isso que vamos tratar daqui a pouco na mensagem da Palavra de Deus. Eu quero convidá-lo já a abrir sua Bíblia e mantê-la aberta no livro de Atos, capítulo 8, de 1 a 8, que é o texto base da nossa reflexão. Vamos estar orando então, colocar diante de Deus a vida dos moradores da Ucrânia, como também os da Rússia, porque estão em litígio, estão em conflito, estão em guerra, e precisamos pedir pela paz nessas regiões. Vamos orar. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, oremos ao Senhor. Deus de amor, de graça e bondade, nós louvamos o Teu nome porque aqui estamos para anunciar a Tua palavra. Muito obrigado por essa liberdade que temos no Brasil de, com a Bíblia na mão, com o celular disponível, a alcançar muitas pessoas através das redes sociais. Muito obrigado por essa liberdade e por essa oportunidade. Que mais pessoas, mais igrejas, homens e mulheres comprometidos contigo, continuem fazendo o que tem sido iniciado desde o início da pandemia. Mesmo as igrejas voltando aos cultos presenciais, que essa oportunidade seja
praticada, aproveitada de anunciar a tua palavra através das redes sociais. Muito obrigado, ó Deus, pela paz que temos no Brasil, mas oramos pela paz na Ucrânia em relação à Rússia, que haja entendimento, que haja um armistiço, uma trégua, que haja, ó Deus, um consenso, de modo que essa guerra seja interrompida e que haja um entendimento e uma superação, para que não haja mais mortes e para que as cidades destruídas tenham o seu recomeço. Muito obrigado pelo teu cuidado sobre todos nós e pelas igrejas espalhadas pelo mundo afora. Que os líderes dessas igrejas, a membresia dessas igrejas, continuem firmes e fortes, proclamando que só Jesus Cristo salva. É o que te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos então ter, antes da mensagem bíblica, uma mensagem musical. Mas eu quero aqui dizer para você que é membro da PIB da Barra em Duque Caxias, que você pode entregar o seu dízimo, dar a sua oferta, de acordo com as informações bancárias que eu vou passar. Banco Itaú, agência 9165, conta corrente 26152, dígito 1, chave Pix 981387509, prefixo 21. Faça isso com toda alegria no seu coração, sendo fiel a Deus na entrega do dízimo e com liberalidade ofertando para a obra de Deus. Que Deus te abençoe. Até daqui a pouco com a palavra do Senhor. Amém.
Adonai, Abba Pai, seja feita a tua vontade. Adonai, oh Adonai, Abba Pai, este cálice eu vou beber. Amém. Glória a Deus. Muito bem, então vamos ler a palavra do Senhor de acordo com o texto que você está vendo na tela, o livro de Atos, capítulo 8, de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou aqui ler na tradução da NVI, como você está observando. Diz assim a palavra de Deus. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais que ele operava, ou que eram os sinais miraculosos que ele realizava, deu unanimemente atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Eu creio que é impactante a gente ler esse breve trecho do capítulo 8 de Atos, porque ele é um texto pequeno, conciso até na narrativa, mas grande em significado por aquilo que ele apresenta para todos nós. Hoje, a Igreja de Jesus, em Duque de Caxias, onde nós aqui estamos sediados, como no estado do Rio de Janeiro, a Igreja de Jesus no Brasil e no mundo está vivendo uma realidade muito diferente do que o texto aqui narra. Mas, embora seja diferente, não é menos difícil, não é menos sofrível. Ao contrário, estamos vivendo um outro tipo de situação, vários tipos de crise, de dificuldades que acabam comprometendo a obra de evangelização da Igreja do Senhor. O relato de Atos capítulo 8, de 1 a 8, é um texto conciso, mas que mostra como Deus levou aquela igreja, como o Senhor Jesus manteve os seus servos na obra de evangelização. E aí vem uma pergunta: como evangelizar em tempos difíceis? Como é que uma igreja consegue avançar na obra do Senhor? Por que que a igreja deve realmente permanecer firme nessa obra? Vejam só o que o texto fala em Atos capítulo 8, de 1 a 8, descrevendo primeiramente quais eram as dificuldades que a Igreja de Cristo naquela época enfrentava e quais são, como paralelo, as dificuldades que enfrentamos hoje, não só no Brasil, mas no mundo afora. Vejamos algumas coisas interessantes. A igreja estava enfrentando momentos críticos. E eu aqui consegui visualizar, pelo texto, 3 situações que aconteceram naquela época e que em algumas partes do mundo estão acontecendo contra a Igreja do Senhor. Primeiramente, a Bíblia fala de morte. A Bíblia diz lá em Atos 8, versículo 1, que da morte do primeiro mártir, a primeira testemunha de Jesus. E diz assim a Bíblia em Atos 8:1: e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Esse é a primeira referência de uma pessoa que morreu por causa do Evangelho. É interessante, meus irmãos e amigos, o Evangelho propõe a vida.
O Evangelho não prega a morte de ninguém. O próprio Jesus, quando estava na cruz, disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ninguém neste mundo pode usar o Evangelho como base, como justificativa para desejar a morte de outras pessoas. Ao contrário, Jesus é a vida. Ele veio trazer vida e vida eterna. Ele disse lá em João capítulo 10, versículo 10: O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então o Evangelho promove a vida eterna. Estevão pregou o Evangelho, pregou a salvação, a vida, o perdão de Deus para os homens. Mas por causa do seu comprometimento com o Evangelho, Estevão foi julgado, condenado à morte e morreu por apedrejamento. Mas enquanto ele morria, ele disse: Pai, perdoa estas pessoas, porque elas não sabem o que fazem, porque ele entendeu que eles ali estavam condenando um inocente à morte. E de fato Estevão morreu. E foi nesse contexto que gerou um impacto na vida da igreja. A igreja enfrentou a morte por causa da pregação do Evangelho. No Brasil, graças a Deus, ninguém tem, digamos assim, ou corre o risco de ser sentenciado à morte porque tem uma Bíblia, porque prega a palavra de Deus, porque frequenta a igreja. Mas sabemos que em outras partes do mundo, sabemos que em outros lugares existem restrições, proibições, até mesmo de portar a Bíblia. Há pessoas que estão morando em lugares que nem sequer podem usar um adereço, uma camiseta com mensagem bíblica. Pois bem, a Igreja de Cristo, naquela época de Estevão, estava enfrentando a morte por causa da pregação do Evangelho. E em outros lugares do mundo, a gente sabe quantas pessoas têm sido condenadas porque simplesmente se recusaram a renunciar à sua fé no Senhor. E a igreja está enfrentando esse tipo de dificuldade. Mas outra coisa que eu vejo aqui no texto de Atos capítulo 8 é que além das mortes que estavam ali sendo iniciadas através da morte de Estevão, a Bíblia conta que havia perseguição. Havia a perseguição à igreja do Senhor. Ainda no versículo 1 de Atos 8, eu vou ler textualmente assim o que diz a palavra do Senhor. Naquela ocasião, desencadeou-se tão grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Ou seja, depois da morte de Estevão, a igreja de Jesus, que já contava com mais de 5.000 pessoas, diz a Bíblia que era uma multidão que não podia ser contada. Se você olhar bem, eram 120 quando houve ali a escolha do substituto de Judas. Depois de 120, quase 3.000 pessoas foram batizadas em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 4, a Bíblia diz que havia quase 5.000 pessoas. Em Atos capítulo 5 diz que era uma multidão que não podia ser contada. Então a igreja estava crescendo, a igreja estava se expandindo, o número de crentes se multiplicando de maneira exponencial. A igreja estava impactando a cidade de Jerusalém e arredores, mas de repente houve tal perseguição que, de acordo com o texto de Atos capítulo 8, todos os cristãos fugiram, ficando apenas os 12 apóstolos. Você imagina, de uma multidão que não podia ser contada, a igreja de Cristo em Jerusalém ficou reduzida apenas aos 12 apóstolos. Então, foi uma perseguição muito grande. No início do século XIX, século XX, houve também uma perseguição no Brasil. Os cristãos, chamados naquela época e até tempos depois de protestantes, foram muitos perseguidos. E aí, com a liberdade religiosa, a gente pode andar na rua com a Bíblia, pregar o Evangelho em vários lugares. Mas, em outros lugares do mundo, a Igreja de Cristo é perseguida. Já há vários relatos de cristãos
nos países europeus principalmente, têm sido presos porque resolveram pregar o evangelho em praça pública. Há vários episódios de pessoas que não podem acessar um aplicativo bíblico através do celular porque é proibido. Então a perseguição está acontecendo. Graças a Deus não há perseguição no Brasil como existem em outros países, mas há cristãos que estão vivendo no anonimato como cristãos, porque se forem reconhecidos, delatados, se forem denunciados, poderão sofrer sanções gravíssimas, além de prisão, em alguns lugares até mesmo a morte. Como é que a igreja pode se expandir em situações como essa? E o texto diz também que além da morte e da perseguição, outra coisa que ocorreu na igreja de Jesus em Jerusalém está aqui no versículo 3. Diz assim, versículo 4, versos 2 e 3, vou ler aqui. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamento. Agora veja no versículo 3. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançavam na prisão. Enquanto, diz a Bíblia, Estevão, morto por causa da pregação do Evangelho, e essa morte dele gerou ou mobilizou a cidade contra o Evangelho, contra os cristãos. Outro fato seguinte foi a perseguição à igreja de Jesus e, como diz aqui no versículo 3 de Atos 8, houve uma perda da liberdade. Os cristãos já não podiam viver livremente. Diz a Bíblia que Saulo, um líder religioso, um homem que tinha uma aversão ao Evangelho, que falava mal de Jesus, que perseguia os cristãos, ele fazia questão de casa em casa. Não era só falar contra os cristãos, falar contra a igreja de Jesus, falar contra Jesus, mas havia uma perseguição de um modo que os cristãos estavam perdendo a sua liberdade. Quem fosse denunciado, quem fosse preso por Paulo, era levado à prisão. A Bíblia diz que ele devastava a igreja do Senhor. Veja a que ponto a perda da liberdade foi colocada contra a igreja do Senhor em Jerusalém no início da igreja primitiva. A perda da liberdade. Em alguns países, pensando ainda na evangelização mundial, há países, como você deve ter conhecimento, que os cristãos estão sendo proibidos de acessar as redes sociais, de divulgar o Evangelho. Em alguns lugares, até mesmo se forem descobertos ou se alguns cristãos se reunirem na sua própria casa para pregar o Evangelho, para orarem, para ler a Bíblia, se forem denunciados, poderão ter uma prisão sumária, sem qualquer tipo de julgamento. Vocês sabem que no Brasil, durante a pandemia, no momento mais crítico, as igrejas foram proibidas por prefeitos, governadores, lacrando portas de templos, proibindo até mesmo nas festividades de fim de ano, como a véspera de Natal, proibir que as celebrações acontecessem dentro de casa. Como é possível? A que ponto nós chegamos? No Brasil, algum tempo atrás, ainda na pandemia, um Estado brasileiro proibiu que as igrejas se reunissem nos seus templos, ou que os cristãos se reunissem no templo. Poderia se reunir no trânsito, no ônibus, no metrô, no trem, no aglomerar ali, mas não poderiam se aglomerar no templo para orar. É impressionante como a perseguição no Brasil foi ensaiada durante a pandemia. Graças a Deus que a pandemia está
terminando, está havendo uma flexibilização quanto ao uso da máscara em mais de 10 capitais. As pessoas estão livres para não usarem máscara, as igrejas já voltaram aos cultos presenciais, mas vejam só, houve ensaio do que no futuro poderá acontecer de uma perseguição maior, a perda da liberdade também. Mas apesar de tudo isso, de morte dos cristãos, de perseguição aos servos do Senhor e a perda da liberdade para muitos cristãos, a igreja continuou evangelizando. É nesse ponto que eu quero chegar. Apesar de todas as dificuldades, a igreja foi vencedora, porque em Jesus somos mais do que vencedores. Mas outra coisa que eu acho muito interessante nesse texto aqui de Atos capítulo 8, sobre a evangelização em tempos difíceis, é que os cristãos, apesar de todas as dificuldades, persistiram na pregação da palavra do Senhor. A igreja persistiu. Se você ler aqui Atos capítulo 8, versículo 4, a Bíblia diz assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Vejam só que coisa interessante. Estevão, um dos líderes da igreja, uma testemunha extraordinária, Estevão foi morto porque pregou o evangelho, porque viveu o evangelho, porque não abriu mão de sua fé. Houve uma perseguição, líderes se levantaram, líderes judaicos se levantaram, ou líderes judeus se levantaram contra a igreja, mas apesar dessa tão grande perseguição que deixou apenas os 12 apóstolos em Jerusalém, os demais se dispersaram para a região de Judeia e Samaria, a Bíblia diz em Atos 8, versículo 4, que por onde quer que fossem, os cristãos pregavam o evangelho. Eu creio que poderiam os cristãos, naquela ocasião, parar de pregar o evangelho. Poderiam eles falarem ou concordarem entre si: vamos parar de pregar. Estevão morreu porque pregou o evangelho. Nós saímos de Jerusalém porque pregamos o evangelho. Então, para nós não sofrermos mais e não corrermos o risco da perda da liberdade e de sermos mortos, vamos pregar ou vamos parar de pregar o evangelho. Meus irmãos, é impressionante como o destemor, a ousadia, a coragem e a fé desses cristãos não foram abaladas, apesar de todas as dificuldades. Por onde quer que fossem, eles pregaram o evangelho. Eles não silenciaram, eles não se esconderam, eles não se ocultaram, eles continuaram pregando com liberdade por onde andavam o evangelho de Jesus. Isso me faz lembrar do que Pedro e João falaram em Atos capítulo 4, quando foram intimidados para ficarem em silêncio, para não falarem mais no nome de Jesus. Sabe o que eles disseram? Julguem vocês o que é justo. Dá mais ouvidos a vocês do que a voz de Deus. Porque nós não podemos, nós não devemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Esses cristãos saíram pelos lugares por onde passaram, pregando o evangelho. Eles foram persistentes. Meus irmãos, nós estamos quase que no terceiro ano da pandemia. 2020 foi o começo, a partir de fevereiro, março, passamos 2021, estamos em 2022, no mês de março, com a flexibilização, mas com a Ômicron ainda circulando, ainda vitimando pessoas, levando à hospitalização e infelizmente até a óbitos. Em outros lugares do mundo, como a China, por exemplo, há um aumento dos casos, onde a gente pensava que já haveria totalmente o fim da pandemia, mas lá, ao contrário, está aumentando. Por isso que nos é estranho realmente nós pensarmos naquilo que estamos enfrentando em nossos dias. Precisamos olhar para a nossa realidade, precisamos ver
o que Deus está fazendo na vida de muitos cristãos. Mas, infelizmente, a pandemia no Brasil nos obrigou, como igrejas, a fecharmos os templos. Foi imposto o fechamento dos templos e os cultos passaram para o sistema virtual online e não mais presencial por um tempo. Mas bastou uma pandemia e algumas restrições para alguns cristãos simplesmente deixarem de viver o evangelho, deixarem de testemunhar, deixarem de pregar. Bastou uma pandemia para muitos cristãos simplesmente se ocultarem. Nunca mais voltaram às igrejas. Apesar das igrejas já terem reaberto os templos, muitos cristãos não voltaram. O que está acontecendo? Como pode, meus irmãos? Tem gente que está esperando a 15ª dose para só depois voltar para a igreja? Será possível isso? Será que realmente esses cristãos que dizem, eu não vou para o templo porque eu não quero me contaminar, não têm ido a outros lugares? À farmácia, ao supermercado, à feira, às lojas de material de construção, aos eventos na praia, aos estádios de futebol, aos eventos sociais com muitas aglomerações? Por que esses cristãos usam como desculpa o novo coronavírus com diferentes variações para não ir ou não voltar ao templo ou aos templos, à sua igreja de origem, mas estão sendo ou se sentindo livres para fazer o que bem desejam? Esses cristãos aqui da igreja primitiva, mesmo diante de mortes, mesmo diante de perseguições, mesmo diante da perda da liberdade ou do risco da perda da liberdade, eles continuaram pregando o evangelho, foram perseverantes. Isso me faz lembrar o que o apóstolo Paulo falou para o jovem pastor em 2 Timóteo 4,12. Prega o evangelho a tempo e fora de tempo. Em outras palavras, eu entendo ele dizer mais ou menos assim: Timóteo, quando for oportuno, prega o evangelho. E quando for necessário, cria oportunidades. Esses cristãos fizeram da perseguição uma grande oportunidade para espalhar o evangelho nas regiões da Judeia e Samaria. Apesar da perseguição ou apesar das restrições que a pandemia trouxe, os templos fechados, o evangelho se espalhou através das redes sociais. Eu fico muito emocionado quando eu me lembro de pessoas que nunca passaram por um banco escolar ou que nunca tiveram a oportunidade de aprender num seminário teológico ou numa faculdade teológica. Essas pessoas, na simplicidade, através de um celular, essas pessoas abriam a Bíblia, liam a palavra de Deus dizendo, eu quero deixar um recado para você, e orava. Pessoas simples. Deus levantou homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos e até mesmo anciãos que disseram, eu quero pregar o evangelho. E as portas dos templos se fecharam, mas a Bíblia se manteve aberta e através desses irmãos a palavra foi comunicada. A Bíblia diz em Atos 8, versículo 4, que por onde os cristãos passavam, pregavam o evangelho. Não pare de pregar o evangelho. Pregar o evangelho, evangelizar em tempos fáceis, não é problema. Mas pregar o evangelho em tempos difíceis é algo desafiador. Mas eu quero então dizer outra coisa importante. A evangelização em tempos difíceis faz com que pessoas se destaquem, pessoas fiquem em evidência nas dificuldades. A Bíblia fala aqui em Atos capítulo 8, no versículo 5, algo muito interessante. Eu vou ler o verso 1 e o verso 5. Atos 8:1. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Mas o versículo 5 diz, indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o evangelho. Que coisa interessante. Houve uma grande perseguição, morte e perda de liberdade de vários cristãos.
e 2 homens ficaram em evidência, mas de modo extremo, em extremidades. Cada um se colocou do lado oposto ao outro. A Bíblia fala de Saulo em Atos 8:1. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Estevão, morto a pedradas, morto por apredejamento, porque simplesmente pregava o Evangelho de Jesus. E diz a Bíblia que a capa de Estevão foi colocada aos pés de Paulo, e Paulo segurou aquela roupa de Estevão, como assim, tipo assim, dizendo: é isso mesmo, menos um, mais uma morte, mais um cristão, mais um herege, mais alguém contra a lei mosaica foi morto. Paulo aprovou, consentiu, concordou com a morte de Estevão, e não só consentiu na morte de Estevão, mas ele se levantou contra a igreja de Jesus, porque diz a Bíblia em Atos 8, versículo 5, Atos 8:3, que ele devastava a igreja, ia de casa em casa perseguindo os cristãos e os lançava na prisão. Na outra ponta, a Bíblia fala de Filipe. A Bíblia diz que Filipe fugiu com os demais que, diante da perseguição em Jerusalém, foram para a região da Judéia e Samaria. Filipe chegou na cidade de Samaria. Eu vou ler novamente o versículo 5. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Evangelho. Paulo, ou melhor, Saulo, se destacou porque se levantou contra o Evangelho. Mas Filipe se destacou porque ele se levantou a favor do Evangelho. Ele foi para a região de Samaria, e naquela cidade de Samaria, ele pregou o Evangelho. Eu fico imaginando, meus irmãos, como a perseguição se tornou um divisor de águas, digamos assim, entre os verdadeiros cristãos e aqueles que perseguiam a igreja de Jesus. Naquela grande perseguição, um homem ficou em evidência pela sua maldade, pela sua incredulidade, pela dureza de coração, em aprovar a morte de um servo do Senhor e em fazer todo o mal. Por outro lado, diante da perseguição, um servo de Deus, um homem temente ao Senhor, um homem fiel a Jesus, por onde passava a pregar o Evangelho, e chegando em Samaria, numa cidade de Samaria, falou de Jesus. Vejam como na perseguição essas duas pessoas ficaram em evidências, mas por motivos opostos. E eu pergunto a você, nos dias de hoje, você tem se levantado a favor do Evangelho ou contra o Evangelho? Você tem se tornado um Saulo que persegue a palavra de Deus, que persegue a igreja cristã, que persegue os cristãos? Ou você se tornado um Filipe, pregando a palavra de Deus na cidade onde você está, usando as redes sociais, espalhando pelo mundo ou para o mundo a palavra do Senhor? Quem é você? Saulo ou Filipe, diante de um mundo que está se colocando tão vulnerável, tão carente da paz em Cristo, da salvação no Senhor? Mas a última coisa que eu quero destacar aqui para você nesta ocasião, sobre a evangelização em tempos difíceis, é que a Igreja de Jesus continuou fazendo a obra de Deus, impactando a cidade ou as cidades por onde ela passava. Veja assim, em Atos capítulo 8, versos 6 e 7. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos, aleijados, foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Eu quero chegar a esse ponto final da nossa mensagem. É que, nesses tempos tão difíceis, a Igreja de Jesus continuou fazendo a obra, a tal ponto dos milagres se tornarem evidentes através dos servos do Senhor. Novamente, a pessoa de Filipe é destacada aqui.
Porque Filipe, chegando na cidade de Samaria, ele pregou o evangelho, ele fez milagres, sinais miraculosos, cegos passavam a ver, surdos passavam a ouvir, mudos passavam a falar, aleijados começavam a andar, os demônios, espíritos imundos eram expulsos da vida de pessoas, trazendo libertação e transformação de vida. Ou seja, a igreja de Jesus continuou fazendo a obra de Deus, apesar das dificuldades, apesar dos ventos contrários, a igreja avançava. Apesar da correnteza contrária, a igreja seguia adiante. Meus irmãos e amigos, aquelas dificuldades poderiam levar a igreja a diminuir. Você imagina, mais de 5.000 pessoas numa cidade, de repente a igreja é esvaziada. Olhe para as igrejas hoje. Algumas igrejas nem sequer colocam na tela de suas transmissões ao vivo a audiência, o auditório, a plateia, o público. Por quê? Porque há mais bancos vazios, há mais cadeiras vazias, há mais espaços vazios do que pessoas. As igrejas sofreram o impacto da pandemia, diminuindo no grupo, no número de irmãos, diminuindo na receita, nas ofertas, nos dízimos, mas ainda que tudo tenha diminuído, a igreja tem prosperado, porque aqui na terra pode ter crise e pandemia, mas no céu não há crise nem pandemia, o céu reina, o Senhor age, a igreja de Jesus é vitoriosa porque ela não depende de recursos materiais humanos, não depende de governos, não depende de pessoas que não querem servir ao Senhor. A igreja de Jesus depende tão somente de Jesus. E Jesus disse: e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Filipe, um único homem, chegando em Samaria, pregou o evangelho, fez a obra de Deus e impactou a cidade de Samaria. Deus quer usar você, Deus quer usar a mim, para que avancemos na obra. E aí diz o texto: assim houve grande alegria naquela cidade. Que a cidade onde você está, que a cidade onde a sua igreja está, tenha grande alegria por você e a igreja de Jesus continuar evangelizando em tempos difíceis. Que o mundo contemple a igreja de Jesus que faz a sua obra. Mas isso vai depender da ação de Jesus no seu coração e na sua entrega de vida e consagração da sua vida ao Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Deus, muito obrigado pela tua palavra, que o Evangelho de Cristo venha impactar a vida de todos nós, para que através de nós as cidades sejam impactadas por este Evangelho. Muito obrigado por essa grande oportunidade de anunciar a tua palavra para tantos lugares, que sejam os ouvintes dessa tua palavra multiplicadores, semeadores dessa palavra a muitos corações. Guarda, torna as igrejas do Senhor prósperas e vitoriosas no Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.